Buenas noches, estamos muy contentos porque tenemos el privilegio de estar con usted otra vez en esta noche para continuar nuestros estudios y agradecemos también a usted por la oportunidad de entrar en su casa. Vamos ahora a invitar la presencia de Dios con nosotros antes de abrir la palabra de Él para estudiarla. Bondadoso Padre, estamos delante de tu presencia agradecidos por la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra. E agora, Padre, invitamos a presença de Tu Espírito Santo para ajudar-nos a entender as profecias que são tão importantes para nossos dias. Queiras ajudar-nos também para que podamos aceitar as verdades de Tu palavra. Essas bendições nós as suplicamos em nome e por los méritos de Jesus. Amém. Vamos fazer uma breve recapitulação de lo que estudamos ayer em la primeira parte del Daniel capítulo 7. Se acorda que o profeta viu em visão 4 bestias que subiam del mar. A primeira bestia era como um leão com alas de águila. A segunda era semejante a um osso que tinha em sua boca 3 costilhas entre os dientes. A terceira era semejante a um leopardo com 4 alas e 4 cabeças. E a quarta era uma bestia espantosa e terrível. Tinha dentes grandes de hierro, unhas de bronze, que devorava e desmenuçava, e a sobra olhava com seus pés e tinha 10 cuernos. Ayer estudamos que as 4 bestias simbolizavam 4 reinos. O leão representava o reino de Babilônia, que governou o mundo de 606 a.C. a 538. O osso representava o reino de Medo-Pérsia, que dominou o mundo de 538 a 331 a.C. O leopardo representava a Grécia, que conquistou o reino medo-persa em 331 e dominou até o ano 168. As 4 cabeças representavam os 4 generales de Alejandro, que dividiram o império depois de sua morte. A quarta bestia terrível e espantosa foi uma perfeita representação do Império Romano, com suas manos de hierro, que conquistou o mundo desde 168 até 351 depois de Cristo. Os 10 cuernos simbolizavam os 10 reinos da divisão do Império Romano, que ocorreu desde o ano 351 depois de Cristo até o ano 476. A palavra de Deus nos revela que o espírito do profeta Daniel se turbou e estava muito assombrado com a visão, especialmente com o cuerno pequeno. Em Daniel 7:16, lemos: Me acerquei a um de los que assistían e le pregunté a verdade acerca de esto. E ele me falou e me hizo conhecer a interpretação de las coisas. Daniel 7:16. Não devemos ser menos ansiosos do que Daniel para compreender a verdade destas coisas. E sempre que indagarmos com igual sinceridade de coração, encontraremos o Senhor não menos listo agora do que nos dias do profeta a levar-nos a um conhecimento correto dessas importantes verdades. Graças a Deus que a Daniel se hizo conhecer a interpretação das coisas. Assim, hoje, com a ajuda do Espírito Santo, é possível identificar o cuerno pequeno, sua obra e o tempo de sua ação. Em Daniel 7, 8, 20, 21, 24 e 25, vamos encontrar todas as características deste cuerno misterioso. Vamos ler estes versículos. Mientras eu contemplava os cuernos, e aqui que outro cuerno pequeno salia entre eles. E delante dele foram arrancados 3 cuernos de los primeiros. E aqui que este cuerno tinha ojos como de homem e uma boca que hablava grandes coisas. Daniel 7, 8. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tinha em sua cabeça e del outro que lhe havia salido, delante de qual haviam caído 3. E este mesmo cuerno tinha ojos e boca que hablava grandes coisas, e parecia mais grande que seus companheiros. E veia que este cuerno hacía guerra contra os santos e los vencia. Versículos 20 e 21. Em el versículo 24 lemos:
Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Ainda el versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregues en su mano por un tiempo y tiempos y medio tiempo. Vamos ver aqui as características deste cuerno pequeno. Primeiramente, surgiria de la quarta bestia, isto é, del Império Romano. Segundo, apareceria depois de los 10 outros cuernos, ou depois de la divisão del Império Romano em 10 reinos. Terceiro, seria pequeno al princípio, mas com o passar del tempo ia tornar-se mais grande que seus companheiros. Quarto, delante dele seriam arrancados 3 cuernos de los primeiros. Quinto, tinha olhos como del hombre e uma boca que falava grandes coisas, palavras contra o Altíssimo. Sexto, seria diferente de los outros reinos, seria um poder político religioso. Sete, haria guerra e quebrantaria a los santos del Altíssimo. Octavo, pensaria em cambiar los tempos e la lei. Noveno, exerceria seu poder por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E décimo, poner-se-ia em lugar de Cristo. Então, aqui temos 10 características del cuerno pequeno. A história e a profecia vão mano a mano. A profecia é a revelação antecipada da história. E a história é a confirmação da profecia. Assim, as duas estão intimamente relacionadas. Agora, a história há de ajudar-nos a identificar claramente o pequeno cuerno misterioso. Vamos ver a origem e a ascensão do cuerno pequeno. Em el año 313, por el edito de Milán, o imperador Constantino I legalizou a religião cristiana. Ele mesmo convocou o primeiro concílio de Nicéia em 325, que otorgou legitimidade legal ao cristianismo em el Império Romano por primeira vez. Se considera que este foi essencial para a expansão dessa religião. E os historiadores, desde a lactância, Eusébio de Cesareia hasta nossos dias, le apresentam como o primeiro imperador cristiano. Assim, o Império Romano cambiou de faz. Hasta então pagana, se convirtió em Roma cristiana. Os primeiros pastores ou obispos de Roma eram objeto de um respeito proporcional à hierarquia da cidade em la qual residia. Durante os primeiros siglos da era cristiana, Roma foi a cidade maior, mais rica e mais poderosa do mundo. Era a sede do império, a capital das nações. Se Roma é a reina das cidades, ¿por que não haveria de ser seu pastor o rei de los obispos? Era o raciocínio que apresentava esses pastores romanos. ¿Por que não haveria de ser a igreja romana a madre de la cristiandad? ¿Por que não haveria de ser todos os pueblos seus hijos e sua autoridade a lei soberana? Para o coração ambicioso del hombre, era fácil razonar assim. A los obispos de diferentes partes do Império Romano, les agradava tributar ao obispo de Roma parte de aquele honor que a cidade reina recebia de las nações de la tierra. Originalmente, este honor que ele tributava não era de parte dele, os indícios de que dependia dele. Pero, como acontece no pouco a pouco, o poder usurpado cresceu como na avalancha. As amonestações que al princípio eram simplesmente fraternales, não tardaram em hacer-se ordens absolutas em la boca del pontífice. Tales foram as influências que se concentraram em derredor do obispo de Roma. E assim tendió todo a elevar-lo prontamente ao domínio espiritual da cristiandade. A formação e a supremacia do papado estava em avançado progresso. O cuerno pequeno, já nascido, estava em fase de crescimento. Pero havia um obstáculo colocado em la senda
de sus ambiciosos sueños. La doutrina ariana, originada por Ario, el párroco de la influente iglesia de Alejandría, que enseñaba que el hijo era totalmente y esencialmente distinto del padre, que era el primero y más noble de aquellos seres a quienes el padre crió de la nada, el instrumento por cuya operación subordinada el Padre Todopoderoso formou o universo e, por lo tanto, era inferior ao Padre, tanto em sua natureza como em sua dignidade, estava fortemente disseminada e arraigada em grande parte em el império. Los arianos se hicieron por doquier acervos inimigos del Papa e de la Iglesia Católica Romana. Pero la profecía había declarado que este cuerno que simbolizava o papado chegaria ao poder supremo e que o processo de alcançar esta posição haveria de subyugar a 3 reis. Basados em el testemunho histórico, o primeiro cuerno, o reino ariano, a ser arrancado foram os érulos, com a derrota de Odoacro em 493 depois de Cristo. O segundo foram os vândalos, conquistados por Belisário em 534 depois de Cristo. E o terceiro e último foram os ostrogodos, derrotados por Justiniano em março de 538 depois de Cristo. Em esse mesmo ano, o imperador Justiniano declarou e legalmente confirmou o obispo de Roma como a cabeça da Santa Igreja e a cabeça de todos os santos sacerdotes de Deus. Assim, em 538 depois de Cristo, se cumpriu literalmente a profecia de Daniel 7:24, que dizia: "E os 10 cuernos significa que de aquele reino se levantará 10 reis, e tras eles se levantará outro, el qual será diferente de los primeiros, e a 3 reis derribará." Em el mesmo versículo, habla que este reino seria diferente de los primeiros. Em verdade, a Igreja Católica Romana, por meio do papado, estabeleceu um reino político-religioso. O caráter religioso deste reino pode ser claramente compreendido por las demás características do cuerno pequeno, que se hizo mais grande que seus companheiros. Em Daniel 7, 8 e 25, leemos: "E aqui que este cuerno tinha olhos como de homem e uma boca que falava grandes coisas, e falará palavras contra o Altíssimo." Uma pergunta que merece uma resposta sincera: ¿ha hecho este el papado? Apreciado amigo, vea alguns de los títulos dos papas que eles aceptam para si mesmos: Vigário del Hijo de Deus, Nuestro Señor Dios del Papa, Otro Dios en la tierra, Rey del mundo, Rey de los reyes e Senhor de los senhores. Um prelado de Veneza, em la quarta sessão do Concílio de Latrán, dirigindo-se ao Papa com estes termos: "Tu eres nuestro pastor, nuestro médico, em suma, um segundo Deus em la tierra." Lord Anthony Pucci, em la quinta sessão do mesmo concílio, dijo ao Papa: "A la vista de vuestra divina majestad, ni un poco me aterroriza, pois não ignoro que todo el poder en el cielo y la tierra vos es dado, e que se cumplan en vosotros el dicho profético: todos los reyes de la tierra lo adorarán, e las naciones le servirán." Não são estas palavras insolentes e grandes blasfêmias? Por lo tanto, apreciado amigo oyente, a nenhum poder de la tierra, a nadie pode esta profecia aplicar-se tão clara e plenamente como a los papas de Roma. Han assumido a infabilidade que pertenece unicamente a Deus. Professa ter o poder para perdonar pecados que só pertence a Deus. Professa autoridade para abrir e cerrar o cielo que só pertence a Deus. Professa ser superiores a todos os reis de la tierra que só pertence a Deus. E foram contra Deus
quando venderam indulgências para perdonar pecados. Uma das grandes blasfemias ya hecha. En el versículo 21 del capítulo 7, en la segunda parte del versículo 25, dice: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, y a los santos del Altísimo quebrantará. Comentando la profecía de que el cuerno pequeño destruiría a los santos del Altísimo, el historiador Barnes, en sus notas sobre Daniel 7:25, dijo: ¿puede algún dudar de que este fue verdad con referencia al papado? La Inquisición, las persecuciones de los valdenses, los masacres del duque de Alba, las hogueras de Smithfield, las torturas de Goa. En verdad, toda la historia del papado puede invocarse para probar que esta declaración se aplica a dicha potencia. Se hubo algo que procuró quebrantar a los santos del Altísimo, que los habría raído de la tierra para que la religión evangélica se extinguiese, fueron las persecuciones del poder papal. En el año 1208, el Papa Inocêncio III proclamó una cruzada contra los valdenses y los albigenses, y en ella perecieron 1 millón de hombres. Desde que se fundó la Orden de los Jesuitas en 1540 hasta 1580, se dio muerte a 900.000 personas. La Inquisición llevó a la muerte cerca de 150.000 personas solamente en 30 años. En los Países Bajos, 50.000 personas fueron ahorcadas, decapitadas, quemadas y enterradas vivas por el delito de herejía en el plazo de 38 años, desde el edicto de Carlos V contra los protestantes hasta la paz de Château-Cambrésis en 1559. 18.000 fueron entregados a los verdugos en el espacio de 5 años y medio durante la administración del duque de Alba. En verdad, el menor conocimiento de la historia del papado convencerá a cualquiera de que es verdad lo dicho aquí con respecto a que iba a hacer guerra contra los santos en el versículo 21. Y la declaración de que quebrantaría a los santos del Altísimo, verso 25, se aplica estrictamente a esa potencia y describe con exactitud a su historia. A respecto de otra característica del cuerno pequeño, es decir, el papado, Daniel escribió en capítulo 7, versículo 25, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Aquí no se refiere a las leyes humanas, porque el cuerno pequeño tenía poder para cambiarla hasta donde se extendía su jurisdicción. Pero los tiempos de la ley que se menciona aquí eran de tal naturaleza que esta potencia podía solamente pensar en cambiarla, sin tener poder para hacer realmente el cambio. Es la ley del mismo ser a quien pertenecen los santos que son quebrantados por ese poder, a saber, la ley del Altísimo. ¿Ha inventado cambiarle el papado? Sí, en verdad. De sus catecismos eliminó el segundo mandamiento del catálogo para abrir camino a la adoración de las imágenes. Dividió el 10º mandamiento en 2 para conservar el número completo de 10. E hizo el más audacioso de todo. Echó mano del 4º mandamiento. Arrancó de su lugar el santo sábado de Jehová, el único memorial de la creación y señal de la autoridad del Creador, y en su lugar erigió una institución humana, la observancia del domingo, el día de la adoración al sol, como señal de la autoridad de la iglesia. Pablo también escribió sobre el mismo poder en 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre del pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y exalta
contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se asienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Nótese que Pablo denominou o mesmo poder simbolizado por el cuerno pequeño de el hombre del pecado, que deveria exaltar-se por encima de Deus. Uma profecia é o complemento de la outra. Unicamente cambiando a lei de Deus, poderia o papado exaltar-se por encima de Deus, uma vez que se põe em lugar de Deus. Assim, todos os que conscientemente guardam a lei modificada por el papado estarão prestando supremo honor ao poder que efetuou o cambio. Tal hecho de obediência às leis papales seria uma señal de submissão a los hombres em lugar de Deus. En la última parte del versículo 25, encontramos la última característica del cuerno pequeño que está relacionada con el tiempo de duración de su poder. En la última parte leemos: y serán entregados en sus manos por tiempo y tiempos y medio tiempo. Precisamos considerar que estamos estudando uma profecia simbólica. Por isso, esta medida de tempo não é literal, mas igualmente simbólica. Surge então a pergunta: qual é a duração do período denotado por tempo, tempos e meio tempo? A palavra hebraica yamim, traduzida por tempo, muitas vezes denota um intervalo definido de um ano. Assim, tempos e meio tempo equivale a 3 anos e meio. Outro princípio bíblico de interpretação profética é que quando um dia se usa como símbolo, representa um ano, de acordo com Ezequiel 4, 6 e Números 14, 34. Aqui habla a última parte que um dia por dia, ano por ano, dia por ano, te lo he dado. Ezequiel 4, versículo 6. E Números 4, 34 também aqui habla conforme o número de los dias, de los 40 dias em que reconociste a terra, levareis vuestra iniquidade 40 anos. Um ano por cada dia e conocereis mi castigo. Como devemos emplear o ano judaico ordinário de 360 dias, 3 anos e meio corresponde a 1260 dias simbólicos, ou 1260 anos literais. Assim, a duração da supremacia e guerra del cuerno pequeno contra o povo de Deus seria 1260 anos. Amigo, agora lhe invito a considerar um dado impressionante em el cumprimento de esta profecia. Quando estudamos as profecias do Apocalipse, encontramos muitos paralelos com as profecias de Daniel, e você, apreciado amigo, terá a oportunidade de estudá-la com nós outros em um futuro próximo. Querido amigo, graças a Deus, o capítulo 7 não termina aqui, com a persecução e destruição do povo de Deus por el poder papal. Os versículos 9 al 14 nos apresentam uma escena de juzgamento quando o Hijo del Hombre, Jesucristo, vino hasta el anciano de días, el Padre, em el cielo para interceder por su pueblo. Esta é a maravilhosa obra que Jesucristo está fazendo por nós outros agora em el santuário celestial. Em los últimos versículos desse capítulo encontramos promessas maravilhosas. E veía eu que este cuerno hacía guerra contra los santos e los vencía, e a los santos del Altíssimo quebrantará. Em el versículo 26 ainda lemos: pero se assentará el juez e se quitarán su dominio para que sea destruído e arruinado hasta el extremo. E que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Gracias a Dios por la certeza de la victoria del reino de Dios y de todos los que pertenecen a ese reino. Daniel termina el capítulo con las confortadoras palabras: guardé el asunto en mi corazón. Apreciado amigo, le invito a hacer como Daniel. Guarde este assunto em seu coração.
y hoy mismo decídate a pertenecer al pueblo de los santos del Altísimo, al pueblo de Dios, para que usted pueda ser un súbdito del eterno reino de Dios. Espero verlo allá. Oremos. Bondadoso Padre, le agradecemos por las profecías de tu palabra que revela el tiempo en que estamos viviendo. Ahora, Padre, sea con nosotros, ayúdanos para que podamos identificar a tu pueblo y pertenecer a tu pueblo. Essas medições nosotros suplicamos y oramos por nuestros oyentes, que todos tengan todos una buena noche. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Para mayor información, visite www.verdadysalvacion.com. Si tiene preguntas, escríbanos a la dirección electrónica info@verdadysalvacion.com o llame a la línea 310-204-1844. Visítenos también en la página de Facebook en www.facebook.com/Verdad y Salvación. También en YouTube en www.youtube.com/Verdad y Salvación. Llame a la línea 310-204-1844 o escríbanos al programa a Verdad y Salvación, P.O. Box 7646, Redlands, California 92375.